Meus queridos, um ótimo dia para você, que Deus abençoe. Eu não sei como é que está a conexão aí, tá? Mas espero que todos estejam vendo. Meus queridos, gostaria de compartilhar uma palavra com vocês nessa manhã maravilhosa de sábado, sobre Mateus capítulo 20, do versículo 29 em diante. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você. Olha o que diz o texto em Mateus capítulo 20, versículo 29, diz o seguinte: Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o seguia. E eis que dois cegos sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Mas a multidão o repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus parou, chamou e perguntou: O que vocês acham? O que vocês querem que eu lhe faça? E eles responderam: Senhor, que se abra os olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos dos cegos e imediatamente recuperaram a visão. Muito bem, esse texto é um texto maravilhoso, onde nós vemos a passagem de Jesus quando ele cura dois cegos em Jericó. É bem fato, meus queridos, que ali, conforme o texto fala, descreve que ali havia uma grande multidão que seguia Jesus. Havia uma grande multidão que seguia Jesus. Só que dentro dessa grande multidão havia muitos espectadores, haviam seguidores realmente, haviam curiosos, mas muitos ali que seguiam Jesus nunca tinham experimentado os milagres que o Senhor fazia. Muitos ali estavam realmente curiosos, conforme o texto descreve, que era uma grande multidão. Só que dentro desse contexto inteiro, dentro dessa multidão inteira, à beira do caminho havia dois cegos. Dois cegos. Esses cegos estavam ouvindo que Jesus ia passar naquele local, escutavam os passos das pessoas. Várias pessoas até passavam perto dos cegos ali, olhavam para aquela situação complicada deles, e pouco havia de compaixão por aquelas duas pessoas. Quantas pessoas nos dias atuais, passam de largo por várias pessoas que estão à beira do caminho, esperando que o mestre, esperando que alguém possa ajudar, Mas eles sabiam que havia um homem, havia um Senhor chamado Jesus Cristo, que fazia milagres, que era um homem enviado de Deus, era o próprio Senhor Deus, porque o Senhor Jesus foi 100% homem e 100% Deus. E quantas pessoas nos dias de hoje, meus queridos, à beira do caminho, nós encontramos e estão realmente à margem da sociedade. Não mudou muito dos tempos de Jesus para os tempos de hoje, não é verdade? Não mudou muito, porque hoje, a bem da verdade, e os queridos vão de concordar comigo, que as pessoas estão em busca dos seus próprios interesses e deixando à margem muitas pessoas que estão realmente precisando, que estão realmente sem saída, e elas vão ficando à mercê da sorte. Só que naquele dia, naquele maravilhoso dia, para aqueles dois cegos, o Senhor não os deixou à mercê da sorte.
Quando Jesus está passando, quando eles ouvem, aqueles cegos, eles ouvem que Jesus chegava, que Jesus estava entrando por Jericó, e ele estava passando, aqueles dois cegos começaram a encher os seus pulmões de ar, e começaram a gritar o nome de Jesus: filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, meu Pai. E eles gritavam cada vez mais alto, e a multidão, o texto descreve que a multidão os repreendia. Olha que coisa! A multidão os repreendia. Por que os repreendia? Porque a multidão está buscando os seus próprios interesses. E, na verdade, ao invés deles ajudarem aquelas pessoas que estavam à mercê do caminho a chegar até o Mestre, não. Eles os repreendiam. E não é bem isso que muitas vezes acontece, meus queridos, nos dias de hoje. Quantas das vezes nós queremos ser ouvidos? Quantas das vezes nós gostaríamos que pessoas dessem atenção para aquilo que realmente está doendo em nós, mas eles nos jogam à mercê, muitas vezes, da situação, não é verdade? Eu estava conversando essa semana com uma psicóloga, perguntando para ela qual que é a maior deficiência que ela encontra, a maior doença clínica, né, psicológica, que ela encontra na sua clínica. E sabe o que ela me disse, meus queridos? Ela falou: olha, disparado, César, disparado, a solidão nas pessoas. As pessoas querem ser ouvidas. As pessoas não conseguem ser ouvidas mais. A sociedade está tão fria, mas está tão fria que elas estão pensando nos seus próprios interesses. Estão esquecendo de estender a mão para as pessoas. Quando eu imaginei várias situações, né, antes de fazer essa pergunta para ela, mas a solidão realmente me pegou quando ela disse isso sobre solidão, sobre não ser ouvida. Realmente me surpreendeu, meus queridos. Foi algo assim que eu fiquei assim, me fez pensar, né? E ali aqueles cegos estavam querendo ser ouvidos pelo Mestre, queriam ser ouvidos pelas pessoas. Só que Jesus, quando ouve eles, e olha que era uma multidão, e ninguém estendeu a mão, quando Jesus ouve, imediatamente Jesus para, diz o texto aqui, que Jesus para e chega próximo daquelas pessoas, talvez ali entrando para o meio ali, né, da multidão, para chegar até aqueles dois cegos, e ele pergunta para eles: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Jesus já sabia a resposta. Jesus já sabia a resposta, mas queria ouvir da boca deles. Sabe, meus queridos, talvez é isso que Jesus quer de nós. O que você quer que eu te faça? Jesus está te perguntando hoje. O que você quer que eu te faça? O que você quer que eu realize na sua vida? Para aquele cego era a visão, né? Para aquele cego era a visão. E para você, o que Jesus quer que Ele pode fazer para você? Pense, grite ao Senhor. Aquele cego, diz o texto, aqueles dois cegos gritavam com a força dos seus pulmões. Sabe? Talvez hoje você esteja espiritualmente cego, ou cético, ou incrédulo, ou ferido, ou manco, ou doente. E você já ouviu que Jesus fez muitos milagres, não é verdade? Você já ouviu isso. Você já ouve que Jesus é o Senhor e Ele tem poder nas suas mãos para fazer todo o milagre.
né? Você já ouviu isso, né? Talvez você está cético, você está preso, mas você não está surdo. Aqueles cegos estavam prostrados à beira do caminho, com seus olhos fechados, mas não eram surdos. Eles ouviam que havia um homem que estava curando em toda a Galileia, que estava curando na redondeza, e sabia que aquele homem ia passar por aquele local, e eles ficaram em prontidão. Eu acredito, meus queridos, que naquela noite, nas vésperas de Jesus passar por Jericó, aqueles cegos nem dormiram, querendo de alguma forma se posicionar o mais próximo da rua, para que o mestre os ouvia. Sabe, meus queridos, talvez falte uma posição de nós, um posicionamento, para que o mestre nos ouça. Talvez nós temos que deixar a nossa mente, a nossa forma de enxergar as coisas, a nossa maneira de interpretar as coisas do nosso jeito, e até hoje nós não tivemos o resultado que nós esperamos, porque nós ainda estamos cegos espiritualmente, nós estamos céticos espiritualmente, nós estamos realmente à beira do caminho com a nossa experiência mundana, né? Achando que aquilo que nós aprendemos é o que realmente vale, né? Aquilo que a medicina ensina é o que vale. Aquilo que os médicos já declararam sobre a sua vida, sobre a sua doença, sobre a vida dos seus filhos, é o que vale. As experiências, os estudos mundanos, os estudos deste mundo, talvez te prostraram e você ficou amargo, você ficou cego, né? Você não acredita mais, você está incrédulo e não acredita mais que há uma esperança para a sua vida. Mas Jesus está dizendo para você: clama a mim e eu te responderei e te mostrarei coisas grandes que você não sabe. Sabe, clama, o Senhor está querendo ouvir o teu clamor. O Senhor está querendo ouvir o teu clamor no dia de hoje. Meus queridos, que lição maravilhosa. A multidão realmente quer que nós fazer-nos calar. A multidão quer que você não declare, que você não incomode. Mas o mestre está esperando você gritar. O mestre está esperando você clamar e dizer: Pai, eu estou aqui, preciso da tua misericórdia. Independente da tua classe social, independente do status que você vive, você precisa de libertação. Você precisa que o mestre chegue até a tua vida. Você precisa que o Senhor venha curar as tuas feridas. Meu querido, minha querida, grite ao Senhor. O mestre está perguntando: o que você quer que eu te faça? Não fique mudo, não fique calado. Se coloque na posição realmente de homem e de mulher de Deus. Deus vai mudar a tua história. Se você crê, Ele vai mudar. Abra os teus olhos, abra os teus ouvidos, abra. Peça ao Senhor: Senhor, me dá uma visão, me dá o discernimento, me dá entendimento, faz eu enxergar aquilo que eu não entendi. Quantos que andam ainda no dia de hoje na contramão da vontade de Deus estão pagando um preço muito alto? Não é verdade? Muita gente está andando na contramão da vontade de Deus para a sua vida e está pagando um preço altíssimo. Não é verdade? Então peça ao Senhor discernimento, sabedoria. Fala para Ele mostrar a direção para a tua vida. Grite ao Senhor, fala: Senhor, eu estou aqui e quero te conhecer, eu quero seguir o teu caminho. E diz o texto, olha sobre seguir o caminho, e diz o texto, lá no versículo 24, ele diz assim: profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles, e imediatamente recuperaram a visão e o
não seguiram mais? Deixaram a coisa? Não. Imediatamente, diz o texto que, após enxergar que Jesus era o Senhor sobre todas as coisas da vida deles, o seguiram. O seguiu, né? Eles, os dois cegos, levantaram da posição que estavam prostrados há anos. Vai saber, né, meus queridos? Aqui o texto não fala a idade deles, mas eu acredito, se eram cegos, talvez até de nascença, né? Estavam ali, devia no mínimo mais de 20 anos, 30 anos, estavam à beira do caminho ali, né? Só que chegou o dia que o Filho de Deus entrou na vida deles, cruzou o caminho deles, aquela estrada de Jericó. Bendito o dia que eles estavam ali, né, à beira do caminho. Mas Jesus os curou, e a partir daquele momento uma nova história fez na vida daqueles dois cegos. Meus queridos, fique com essa palavra, medite nessa palavra, né? Que o Senhor Jesus possa abrir os teus olhos e mudar totalmente a tua história. Um ótimo dia para você, que Deus abençoe poderosamente. Compartilhe essa palavra, eu tenho certeza que Deus vai mudar a história de muitos. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.